Para mim é sempre uma alegria estar aqui no Pão Nosso, onde eu encontro muitos amigos, onde as pessoas são muito carinhosas comigo, né? Então é sempre muito prazeroso estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho do Evangelho. E continuando então, essa série de estudos que nós estamos fazendo acerca do livro Boa Nova, hoje nós estamos no capítulo 10. Capítulo esse que vai dizer sobre a lição do perdão. Então, o título desse capítulo 10 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é O Perdão. Para quem não conhece, esse livro chamado Boa Nova é uma série com 30 contos que Humberto de Campos recolheu no mundo espiritual acerca das personagens evangélicas e do seu contato com Jesus. É isso que se resume esse livro. E nós estamos estudando hoje no nosso 10º encontro. E começa mais ou menos assim o capítulo. Lembrando que nós estamos numa progressão da vida de Jesus. Então ele já chamou alguns apóstolos, ele já realizou alguns feitos e diz que as primeiras peregrinações do Cristo e seus discípulos em torno do lago Genezaré haviam alcançado inovidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Então está colocando para nós o seguinte, olha, ali ao redor, ao entorno do mar da Galileia, que é um lago, mas eles chamavam de mar por conta da sua extensão, ali ao entorno, as pregações de Jesus haviam alcançado um relativo sucesso. Então, muitas pessoas humildes estavam se sentindo consoladas, os enfermos estavam encontrando robustez, força para prosseguir na manutenção daquela enfermidade em busca da cura. E muitas pessoas que eram oprimidas estavam tendo agora uma esperança no seu modo de viver. Então estava indo muito bem, muito bem. E é por conta disso que chamou a atenção de alguns judeus um pouco mais rigorosos. E esses judeus rigorosos começaram então a supor considerações acerca do mestre. Uns deles diziam que ele era um revolucionário perigoso. Então devia estar com o olho atento nele, porque ele representava ali um perigo. Outros diziam então que ele era um conspirador vulgar. Então uma pessoa que ficava armando conspiração com o povo em busca de confusão. Outros já diziam por vez que ele era um feiticeiro incomum. Então, alguém que utilizava de magia obscura, coisas nesse sentido, por conta dos feitos que o mestre realizava. Então, eles diziam isso tudo. Mas havia algo que eles não se continham. Para além dessas críticas, para além dessas injúrias acerca do mestre, havia algo mais que os feriam em mais profundo no coração. Era porque eles não conheciam, eles não entendiam, não compreendiam como que uma pessoa que tem a vida material teoricamente arruinada está mais feliz do que eu. Isso para eles era inadmissível. Então, ao perceber que por onde Jesus andava, com quem Jesus falava, as pessoas encontravam uma satisfação, uma alegria, uma felicidade, isso para os judeus mais rigorosos era inadmissível. Como eu, conhecedor da lei, eu que tenho posses, não consigo ser tão esperançoso e tão feliz como essa pessoa aqui que não tem nada, que é um leproso, que é um paralítico. Como ele encontra júbilo dessa maneira e eu não? Esse nazareno é muito perigoso. E era assim que as pessoas pensavam. Assim que as pessoas pensavam. E certa vez, Jesus então, juntamente com os discípulos, realiza um deslocamento, uma pequena viagem, para Nazaré. Então eles estavam ali à margem do lago e se dirigiam a Nazaré. Nazaré, que é quase uma cidade natal de Jesus,
Porque apesar dele ter nascido em Belém, nós vamos ver que a sua infância mesmo foi estabelecida juntamente com Maria e José em Nazaré. Então ele vai para lá juntamente com os seus discípulos. E chegando lá, rendeu o que nós conhecemos depois como alguns registros amargos no Evangelho. Que registros são esses? Pensa você retornando depois de um bom tempo à sua terra natal, depois de alguns meses, alguns anos, você retorna lá. Então você espera um sentimento de alegria, um sentimento assim de saudade que está sendo acabado, né? Então você tem uma alegria em poder estar com os antigos amigos, os antigos vizinhos, as pessoas queridas. Só que não foi bem isso que aconteceu. E é por isso que no Evangelho, se nós lermos, nós vamos encontrar então comentando que Jesus não foi bem visto em Nazaré. Que na cidade dele, ele não foi bem visto. E o que aconteceu? Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que apareceram naquela cidade minúscula. Então a cidadezinha já é bem pequena, uma cidadela. E mesmo sendo tão pequena, ficou repleta de adversários do Cristo. E repleto de adversários do Cristo, eles o injuriavam, eles xingavam, diziam coisas más dele, diziam que ele era mentiroso. Entretanto, o Cristo, como era comum da sua postura, ele percebia o quanto aqueles momentos eram delicados. Então as pessoas estão raivosas, as pessoas estão ali nesse momento humilhando, as pessoas estão com ódio, magoadas, muitas das vezes até com o coração um pouco aflito, e aí projeta no outro a própria imperfeição. E o mestre percebia a delicadeza que era aquele momento. A delicadeza que era aquela situação. O tanto que era algo, vamos dizer assim, perigoso. Uma conduta errada. Porque quando nós estamos diante de alguém que está por nos ferir, nos agredindo, seja verbalmente ou fisicamente, nós estamos numa situação ali muito minuciosa. Uma situação que exige de nós bastante cuidado. Porque dependendo da nossa ação, nós iremos adquirir débitos que podem durar para muitas encarnações. Pois nós sabemos que o vacilo de um instante, a despretensiosa ação que nós podemos cometer em 10 segundos, pode acarretar para nós resgates dolorosos no porvir. Visto que em 10 segundos eu posso tirar a vida do meu irmão, ou a minha mesmo. Então é bem uma questão assim, bem delicada. E Jesus, percebendo isso, aproveita esse momento para ensinar sempre. Então ele aproveita esses momentos um pouco mais complexos, delicados, para ensinar. Como? Como? Será que era discutindo? Às vezes, ficando em silêncio e sofrendo ali a perseguição. Às vezes, ficando em silêncio e sofrendo a humilhação. Às vezes, não dando ouvido e deixando que os outros falassem. Mas esse era o mestre. Só que o mestre não andava sozinho. Ele não foi para Nazaré juntamente com os discípulos. Esta é a postura de Jesus. E nós sabemos que Jesus não erra. Mas os discípulos não eram o mestre. Os discípulos não eram Jesus. Então, enquanto Jesus passava tolerando aquelas falas um pouco degradantes dos irmãos que ali se encontravam, os discípulos não se aguentavam. Então, eles não davam conta. Eles viam as pessoas falando mentiras acerca do mestre e eles quase que davam um saracutique interno. Eles não se aguentavam em si. E é por isso que os discípulos são como nós, imperfeitos, humanos. Então, quantas das vezes será que nós não entramos em discussões para falar assim, mas espera aí, você não pode falar que Jesus é isso não. Mas espera aí, como é que você fala que Jesus é assim, é assado, não é nada? Então, nós entramos também nessas discussões ainda hoje.
Quantas vezes a gente fala assim, você pode falar qualquer coisa, mas do meu Jesus você não fala não. Às vezes mais próximo, né? Você pode falar qualquer coisa, mas da minha casa espírita você não fala não. Então a gente também tem essa questão da imperfeição. E os discípulos tinham também. E é por conta disso que certa vez Filipe e Simão Pedro entraram em desacordos com alguns senhores da região e chegaram até mesmo a trocar algumas palavras ásperas. Vamos dizer que eles distribuíam farpas verbais. Então tinham alguns senhores falando de uma forma muito degradante do mestre. E Filipe e Simão falaram, mas não podemos deixar isso. Como que eles têm a ousadia de falar assim do nosso Senhor? Nós não podemos deixar. Vamos falar com eles o que é a verdade. Então vamos chegar e vamos discutir. Vamos explicar para eles que eles estão equivocados. E ai deles se eles não quiserem mudar de ideia. Nós vamos ficar falando aqui até eles mudarem. Então uma discussão interminável se iniciou. E em Nazaré foram tantas discussões como essa que o Cristo resolveu tomar uma decisão. Então, ele teve uma decisão, pois aquelas discussões estavam chegando até mesmo a abalar o colégio apostólico. Ou seja, Jesus chegava para conversar com os discípulos e passar o ensinamento, e um deles falava assim, você viu o fulano lá hoje falando mal de nós, né? Então estava atrapalhando mesmo as reuniões do colégio apostólico, para ver a proporção que isso tomou. E Jesus tem a decisão de quê? De se retirar de Nazaré com seus discípulos. Então ele decide se afastar. E nos narra Humberto de Campos que ele foi afastando, inclusive, com um sorriso leve e tranquilo no rosto. Então afastando consciente de que estava tomando a melhor decisão. Por quê? Porque no colégio apostólico estava acontecendo o seguinte, Pedro e André se reuniam de um lado e advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Já Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. O Levi prostrava-se, expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Então, cada um tinha uma postura. Levi, que é o Mateus, né, inclusive estava propondo. É simples da gente resolver, mestre. A gente abre aqui uma roda numa praça pública e todo mundo que chegar, a gente vai pôr para debater com o senhor. E aí você vai mostrar a sua autoridade moral. Você vai mostrar a eles a superioridade dos seus ensinos. Então, cada um dos discípulos estava propondo algo, estava propondo uma solução, porque não aceitavam que eles falassem mal do mestre. E Jesus, então, decide sair. E ele vai para onde? Ele retorna com os discípulos para Cafarnaum. Só que mesmo chegando em Cafarnaum, os discípulos continuavam a discutir e estranhavam muito, inclusive, aquela postura do mestre, porque ele não fazia nada. Como que você não faz nada, Jesus, a respeito das injúrias, das mentiras, das questões odiosas que envolvem seu nome? Como você a suporta de maneira tão tranquila e não faz nada? Então eles não estavam entendendo por que o mestre procedia daquela maneira. Porque uma coisa é você tolerar um dia, né? Uma semana, às vezes um mês. Mas que isso? A pessoa está falando mal de mim ali, tem 5 meses seguidos. 1 ano? Aí não dá. Como que Jesus conseguia manter essa postura? Era isso que os discípulos estavam conversando entre eles. E Simão Pedro e Filipe, que foram os que tinham discutido com aquele senhor há algum tempo atrás, lá em Nazaré, se reuniram com o mestre em Cafarnaum, porque eles não estavam dando conta daquilo. Eles queriam um esclarecimento. E foi justamente por isso que os dois se reúnem com Cristo e vão ter um diálogo. E o Pedro chega e diz assim: Mestre, chamaram-vos
de servo de Satanás e reagimos prontamente. Então Pedro falou o seguinte: olha, mestre, estava passando eu e o Filipe tranquilo e a gente ouviu alguém falando assim: Jesus é o servo de Satanás. A gente não deu conta. Nós reagimos prontamente. Reagimos prontamente. E o Pedro dizia isso com a sinceridade ingênua. Ele estava, de fato, sendo sincero. Aquilo era o mais puro do seu coração. Era a decisão mais acertada que ele encontrou naquele momento. Era o quê? Manifestar. Isso não pode acontecer. Ao mesmo tempo, o Filipe colabora, dizendo assim: observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradita e por isso revidamos aos ataques com maior força das nossas expressões. O que o Filipe está dizendo? Eu sabia, mestre, que você nunca ia ser contra esse comportamento nosso. Você nunca iria se opor a essa manifestação nossa. E foi justamente por essa certeza que eu colaborei com o Pedro e fui um pouco mais expressivo. Pus mais força na nossa repreensão, na nossa expressão. E o Filipe dizia isso convicto de haver prestado um excelente serviço para o mestre bem-amado. Então Pedro, ele estava na sinceridade ingênua, fazendo aquilo da pureza do seu coração. E o Filipe tinha certeza que tinha tomado a melhor decisão perante a Jesus que ele tanto amava, que ele estava defendendo o mestre. E quem de nós não? Quantas das vezes nós não entramos em assim situações complicadas, né? Situações assim um pouco até entristecedoras por conta de pessoas que amamos. Nós acabamos tomando atitudes que nós não tomamos convenientemente no dia a dia. Então, às vezes eu trabalho e aí no meu trabalho é possível de eu angariar alguns benefícios, mesmo que de forma ilícita, por aqueles que eu amo. E o que eu faço? Eu não poupo esforços para assim fazer. Vamos imaginar que eu trabalho em uma situação que me permite passar um dos meus amigos, dos meus irmãos, das pessoas das quais eu tenho afeto, na frente em uma fila. Eu não perco o momento de privilegiá-los. Nós fazemos isso. Dessa mesma forma, eles também. Eles não podiam permitir que algumas pessoas ali tivessem a ousadia, a audácia de falar injúrias acerca do mestre, de falar mentiras, palavras que não condiziam com a verdade. E aí eles se posicionaram. Mas tem um detalhe. Naquele momento, Filipe e Pedro imaginaram que aquela era a melhor resposta para aquela situação. Então eles agiram com pureza de coração. É diferente de arquitetar o mal. É diferente de planejar o estrago. Eles não saíram de casa planejando discutir na rua. Eles saíram de casa e vendo alguém que falava mal do Messias, aí sim eles se posicionaram, quase que por um automatismo de defesa. Isso muda muito quando nós tomamos decisões equivocadas na vida, porque às vezes nós paramos e nós planejamos fazer o mal com o nosso semelhante. Aí é um pouco mais grave o nosso delito. Eu já saio de casa com o plano de prejudicar o próximo, de humilhá-lo, de repreendê-lo. Aí é um pouco mais complicado do que os discípulos que foram pegos desprevenidos, vamos assim dizer. E para nos ajudar dentro dessa reflexão, nós podemos aqui recorrer a um benfeitor espiritual da série André Luiz, mais especificamente do livro Ação e Reação. Ele se chama Druso. E o Druso, ele é responsável por uma instituição. Instituição essa chamada Mansão da Paz, que fica nas esferas umbralinas, bem aqui ao entorno da Terra, e é uma mansão especializada em recolher espíritos que caíram e falharam. E nessa mansão, certa vez, o André Luiz e Hilário estavam conversando com o Druso acerca do mal, dos erros, dos equívocos. E o Druso diz algo interessante. Ele diz o seguinte: quase sempre, André, é mais pelo amor que enredamos em pungentes labirintos no tocante à lei. Amor mal interpretado, mal conduzido. Então o que ele está dizendo? Olha, muitos dos nossos irmãos que aqui estão
em reparação da consciência, em reparação do campo mental, do próprio perispírito. Eles não erraram porque eles são maus. Eles erraram porque eles direcionaram o amor de maneira equivocada. Olha que coisa. Porque ninguém pode dizer aqui que Simão Pedro não amava Jesus. Inclusive no Evangelho nós encontramos ele dizendo que o amava 3 vezes. Ninguém pode dizer aqui que Felipe não amava Jesus, porque a todo momento do seu erro, ele estava pensando que estava fazendo o melhor para o Mestre. Em todo momento da sua ação equivocada, Simão estava achando que manifestava o seu amor pelo Messias. Olha que coisa! Fica mais leve da gente imaginar que as pessoas erram por amor e não por maldade. Porque aí fica um pouco mais simples da gente conseguir tirar uma mágoa, um rancor do nosso coração. Porque se eu imagino que as pessoas erram porque elas são mas eu seguramente vou falar assim, para que eu vou perdoar? Fulano é ruim mesmo, não presta. Mas se eu imagino que ela errou, que ela se equivocou, porque ela direcionou o seu amor de uma maneira diferente da legal, de uma maneira diferente da adequada, fica um pouco mais simples nós executarmos o perdão. Então, para que a gente pegue esse ensinamento de Druso e coloque na nossa vida, pois ele é necessário. Mas vamos continuando aqui na narrativa do capítulo 10. Nesse momento, Simão e Filipe olhavam ansiosos um para o outro, ansiosos para o Mestre. E o Mestre meditava em silêncio, com um olhar doce e sereno. Então, eles que colocaram ali as ações deles, inclusive expondo, sem medo, que eles tinham certeza que Jesus ia falar, vocês acertaram. Eles tinham certeza que estavam contando algo bom para Jesus, porque o tinham defendido acerca das pessoas que falavam mal dele. E eles estavam ansiosos pelos parabéns de Jesus, né? E Jesus se mantinha em silêncio, com um olhar doce, calmo. E Jesus quebra então o silêncio e diz assim, acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Então Jesus para e faz uma pergunta. Por acaso nós poderíamos colher uvas em espinheiros? Por quê? Porque se eu estou diante de alguém que eu sei que tem determinadas posturas, determinados tipos de pensamentos, por que que eu imagino que de uma semana para outra, essa pessoa que sempre me ofereceu espinhos, irá me oferecer uma uva? E eu ainda fico assim, espantado. Eu falo, não acredito que fulano falou isso. Por quê? Porque eu imaginava que ele ia mudar de um dia para o outro. Mas não é assim, gente. Não é assim. Inclusive, ninguém planta hoje a própria uva e dá amanhã. Demanda um tempo. Então, para plantar em nós as virtudes, demanda um tempo também. Não é de um dia para o outro. Então, por que que eu me surpreendo com algumas atitudes de algumas pessoas que eu sei que ainda têm dificuldade em alguns pontos da vida? Eu não devo me surpreender. Mas Jesus continua. Ele diz o seguinte, de modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu não ia entrar numa contradita, contradizer os meus opositores, porque isso seria estéril. Ou seja, não traria frutos, não teria sentido, não ia facilitar em nada. E aí ele continua dizendo, contudo, mesmo sem enfrentá-los, eu procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Então a melhor resposta à crítica, à injúria, à mentira, é o nosso trabalho humilde e útil no que for possível. Essa deve ser a nossa resposta diante da ofensa alheia, diante da ofensa do mundo. Essa é a nossa resposta. E Jesus continua.
E continua dizendo: nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então ele está dizendo assim, olha, não é porque eu não parei para uma discussão que foi em vão, que eu deixei de trabalhar, que eu deixei de operar. Muito pelo contrário, mostrando a eles, através das minhas ações, o meu silêncio, ali eu ensinava. Ali eu mostrava maneiras de se portar frente a uma discussão infrutífera, que você sabe, que eu sei, que nós sabemos, que não irá resultar em nada. Porque às vezes a pessoa está com a cabeça quente, ela está aflita, e não adianta, eu posso estar correto, eu vou dizer, mas ela não vai ouvir. Ela não vai validar aquilo. E vai ficar pior, porque às vezes eu também começarei a discutir. E aí vou falar coisas que em momentos seguintes irei me arrepender. Temos que tomar cuidado com isso. Por isso que o mestre nos deixa esse ensinamento. E ele continua. De que serviriam as longas discussões públicas inçadas de doestos e zombarias? Doestos é mentiras. Então, de que serviria uma longa discussão pública inchada de um tanto de mentira e de zombaria? Porque dependendo do grau da conversa, chega uma hora que não tem mais argumentos, são ofensas. Então nós não discutimos mais ideias, nós ofendemos uns aos outros. Ah, mas você é feio. Para falar assim, tranquilo, né, gente? Aí a gente começa a ofender o outro. Ah, mas você é feio, mas você é bobo. Isso, assim, de uma maneira educada, né? Que a gente vai para muito mais além disso. Nós extrapolamos. E às vezes nós estamos brigando há tanto tempo que nós não sabemos nem o começo da discussão. Então passa um tempo, a gente fala assim, nossa, mas que dia nós brigou tanto, né? O que foi mesmo? Ah, nem lembro. Eu sei que eu te chamei disso, desse outro, você me chamou desse outro também. Então passou. E o real motivo a gente nem lembra. A gente nem lembra. Ao termo de todas as discussões, teríamos apenas menores possibilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para separatividade e odiosas dissensões. Então, o que Jesus está colocando aqui para Filipe, Simão? Olha, depois, quando acabasse essa discussão, só ia ser mais difícil a recuperação do amor. Só ia ser mais difícil da gente atingir o nosso objetivo, que é a evolução do outro, que é o progresso do outro. E o nosso, né? Então só ia ser mais difícil e teria mais motivos para separar e para odiar. Então toda vez que nós insistimos em discussões que não vão levar em nada, nós só estamos tardando o nosso trabalho, porque vai separar mais, vai odiar mais, vai ficar mais difícil. Mais difícil. E aí o mestre conclui, só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar, mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Então Jesus está dizendo assim, olha, você só pode dizer em uma conversa, em uma discussão, em um comentário, aquilo que você já pode testificar, ou seja, dar prova com o seu coração. Então, se eu digo assim, coisa simples, mas eu falo, fulano, você é muito pão duro, você é muito ridículo. Será que eu tenho um desapego dos bens materiais tanto assim? Se eu não o tenho, eu não tenho direito de falar, porque vai ser o ruído de uma caixa vazia, pois o meu coração não testifica a minha palavra. Então, se eu falo assim, nossa, mas você tem que ser mais educado. Eu sou educado? Se não, a minha palavra não está testificada pelo meu coração. Ah, mas então como é que eu vou fazer para ajudar a pessoa? Que eu estou vendo que essa atitude não é adequada. Você não precisa falar, você deve agir. Acredite, nosso exemplo é muito maior do que as nossas palavras. A gente tem que acreditar nisso. A gente tem que acreditar nisso.
Porque toda vez que eu preciso falar que eu sou, é porque eu não sou. Então, se eu preciso falar, eu sou humilde, é porque eu não sou humilde ainda. Se eu preciso falar, eu sou bondoso, é porque eu ainda não sou bondoso. Porque aquilo que nós precisamos falar é porque as pessoas não conseguiram perceber. E se elas não conseguiram perceber, é porque eu ainda não sou. Eu ainda não sou. Por isso que Jesus não diz de primeira, eu sou o mestre. Ele não diz assim. Ele pergunta, que dizeis que eu sou? Porque as pessoas já podiam perceber pela sua conduta. Então nós podemos fazer assim, um dia, uma experiência, algumas pessoas que a gente acabou de conhecer, e perguntar a elas, o que você acha que eu sou? Às vezes da profissão, às vezes da religião. Aí a gente vai ver se dá para conhecer o verdadeiro espírita, né? Pelas suas ações, que a gente sempre afirma que são as palavras do codificador. Mas vamos continuando. Porque Filipe e Simão não ficaram satisfeitos. Eles pensaram, tá, estamos entendendo, mas calma. E aí Filipe coloca quase com uma mágoa. Aqui Humberto de Campos registra, é interessante, ele fala assim, Filipe questiona quase com mágoa. Não fala que ele estava magoado, mas estava quase. Faltava um cadiquinho ainda. E Filipe diz assim, mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às suas pregações de Nazaré falava mal de vós. Então aquilo feriu Filipe. Ele falou, mas mestre, na sua terra que te viu crescer, que as pessoas te conhecem mais do que eu, como que a maioria ali na sua pregação falava mal de ti? Será isso certo? Isso me feriu. Isso me deixou magoado. Eu fiquei triste. Eu quis tirar satisfação. E aí Jesus diz algo interessante. Mas antes, um pouquinho, né? Simão fala, né? Perdi aqui é Jesus respondendo mesmo. Jesus diz assim a Filipe, não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito, Filipe? Então Filipe estava reclamando que a maioria das pessoas ali em Nazaré não estavam falando bem de Jesus. Muito pelo contrário. Então ele ficou muito raivoso, né? Ele ficou um pouco entristecido com aquilo. E Jesus fala, olha, mas não será vaidade querer agradar a todos? Será que não é vaidade sair de um local e querer que todos nesse local falem bem de nós? Não teria aí um pouco de orgulho? Um pouco de vaidade? Jesus chama a atenção, então, de maneira enérgica, mas serena, vai nos dizer Humberto de Campos. E ele continua, dizendo ao Filipe, agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras e a convenção. Então Jesus faz uma advertência, olha, cuidado, se você estiver agradando a todos, às vezes pode ser um indício que você escolheu a porta larga, ao invés da porta estreita. Porque se nós estamos em um mundo de provas e expiações, onde, segundo o Espiritismo, ainda hoje, infelizmente, há o predomínio do mal, se eu agrado a todos, é porque eu estou agradando o mal. Porque no nosso mundo não podemos negar, sendo um mundo de provas e expiações, que ainda há o predomínio do mal. Não quer dizer que ficará, mas ainda há. Pode ser 51%, mas ainda é mais do que 50%. São palavras que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, na escala dos mundos. Nós vamos encontrar isso lá. Então, se eu agrado a todos, pode ser que eu esteja compactuando mais com o caminho largo, com a convenção e a mentira. Palavras de Jesus. É indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter uma aprovação legítima da nossa consciência dentro da lealdade para com Deus. Então, o que Jesus está arrematando aqui? É interessante nós lutarmos pelo conceito justo. O que é o conceito justo? Vamos imaginar uma coisa engraçada, né?
mas eu peso 74 quilos. Esse é o conceito justo da balança. Aí vem alguém e fala, mentira, você pesa 90. E eu não gosto que as pessoas põem mais peso do que eu tenho. Aí eu falo, não, você está equivocado. O meu peso justo é 74. É interessante lutar por isso? Sim. Jesus está dizendo que é interessante lutar para que as pessoas vejam que nós somos o que somos. Entretanto, antes disso, anterior a isso, é necessário que eu dê satisfação à minha consciência em relação à minha lealdade perante Deus. Então, quando eu digo assim, você pode parar com isso aí que eu sou uma pessoa humilde. Você pode parar com isso aí que eu sou uma pessoa caridosa, sou uma pessoa bondosa. Será que em relação a mim mesmo, quando eu vou dormir, naquele encontro com a minha consciência, eu penso, nossa, eu sou tão bondoso, aí eu durmo, tranquilo. Ou será que eu penso, opa, hoje talvez faltou um pouco de bondade. Então, antes de lutar pelo justo conceito, é necessário que nós estejamos alinhados com a nossa consciência, que representa lealdade a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Essas explicações calavam o profundo do coração de Simão Pedro, porque aqui ele estava falando direcionado a Filipe, mas Simão ali acompanhava. E Simão obtempera então, ele diz algo também. Ele fala, mas Senhor, nem nos acontecimentos mais fortes da vida, nós não devemos utilizar umas palavras assim, enérgicas e justas? Então ele está dizendo assim, olha Senhor, nem naqueles acontecimentos mais pimentados, quando você vê que o negócio ali está meio danado, que você está abusando da sua bondade, abusando da caridade da gente, né? Nem nesses momentos não convém a gente usar assim, umas palavras enérgicas e justas. O que a gente pode traduzir para os dias de hoje? Nem nessas conversas danadas, eu não posso falar assim, pera aí que eu vou te dizer umas verdades. Quer dizer que eu não posso, mestre? É essa pergunta do Simão. Quer dizer que eu não posso falar, pera aí que eu vou te falar as verdades agora. Vou colocar umas coisas claras. E aí Jesus diz assim, em toda circunstância, Simão, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Então, daquela verdade que você vai dizer, quais delas serão aproveitadas? Porque às vezes você está certo e você está falando algo que é real. Mas será que a pessoa a qual você direciona aqueles apontamentos, ela vai aproveitar? Ou você está só desperdiçando tempo e a humilhando na frente dos outros? Nós às vezes fazemos isso e nós temos que tomar cuidado, porque nós fazemos sem perceber. É resquício das nossas imperfeições ainda um pouco avantajadas. Então a gente reúne, fala assim, não, vamos juntar e falar as verdades para aquela pessoa. E aí no meio de todos os familiares, nós expomos alguém. No meio de todos os colegas de trabalho, nós apontamos feridas. E isso é um pouco complicado. Isso é um pouco complicado. Então estaríamos nós sendo caridosos ou apenas perdendo tempo? Porque ajudando a pessoa de fato, pode ser que nós não estejamos. Pode ser. E nesse sentido, então, Felipe vai colocar agora. Senhor, os vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Já entendi. Isso aqui não vou contestar. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelam insuportáveis. Nessa viagem a Nazaré, uns me acusaram de brigão, de desordeiro, outros ainda de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Agora eu te pergunto, Jesus, se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Olha a preocupação do Filipe. Preocupação que hoje a gente não tem, né? A gente fala assim, mas pensa, se dentro da casa espírita tem essa ideia, o que vai ser do futuro do espiritismo? Isso hoje não acontece. Hoje a gente superou, né? Mas na época de Jesus aqui acontecia. Então Filipe está falando, olha mestre, tudo bem. As pessoas em volta, as pessoas que estão externas aqui às nossas discussões, aos nossos ensinamentos, tá bom, eu entendi. Isso é indiscutível. Elas vão falar mal do Senhor e a gente tem que dar uma segurada. Mas e quando são pessoas do nosso grupo, do nosso colégio apostólico,
pessoas aqui do nosso convívio. Aí não dá para admitir, Senhor, porque eles estão me ofendendo, dizendo mal de mim aqui de dentro, tendo uns posicionamentos que eu não imaginava que alguém que conhece o Evangelho ia ter. Essa é a pergunta de Filipe. Como que faz? E olha a resposta de Jesus. A resposta de Jesus ainda é para nós. Quando nós falamos assim, não acredito que naquela casa espírita aconteceu isso. Não acredito que o meu amigo espírita fez isso. Não acredito que essa pessoa que se diz cristã faz isso. A resposta de Jesus para nós é uma contra-pergunta. E ele diz assim: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntaste se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Então, toda vez que eu falo assim, não acredito que o meu amigo espírita fez isso, Jesus pergunta: olha, Tiago, com respeito ao espiritismo, com respeito ao seu centro, à comunidade, a você, mas você já edificou o evangelho dentro de si? Se sim, pode continuar a falar mal dele. Se não, há trabalho a fazer. Não perca tempo, não perca tempo. Apedrejar a janela do vizinho não conserta a vossa que está estragada. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E é essa a pergunta de Jesus. Então toda vez que eu falar assim, mas o que vai ser do evangelho? O que vai ser do espiritismo? O que vai ser do Brasil? Eu devo ouvir essa resposta de Jesus. Com todo respeito à sua crítica. Mas você, consigo mesmo, já edificou o evangelho do reino no coração? É uma pergunta sincera do mestre, que serve para nos elucidar a todo momento das nossas vidas. Porque isso aqui ele diz há 2000 anos. Mas vamos continuando. E aí, meio sem jeito, hesitante, Filipe responde: é verdade, mestre, ainda não. Eu também respondo: ainda não, Jesus. Ainda está faltando. Ainda não consegui. Então, não adianta mentir para Jesus, né? Perante a essa pergunta. Nesse momento, Jesus, fechando aquele ciclo de elucidações, né? Lembrando que aqui nós fizemos apenas um recorte. Leiam o capítulo 10, ele é muito melhor do que essa fala minha, que a gente está fazendo um esforço para tentar trazer de uma forma simples, de uma forma humilde, o que nós conseguimos absorver dentro do tempo que nos é permitido. Jesus coloca: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o teu adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Então Jesus está dizendo: olha, antes de tudo, vamos perdoar, vamos trabalhar. Quando eu disse para perdoar os inimigos, eu estava querendo dizer, na verdade, que ninguém pode aproximar de Deus, se aproximar do Pai com um sentimento de ódio no coração. Uma coisa contradiz a outra. Então, quando eu digo para perdoar o seu inimigo, é para você estar mais próximo de Deus. É para isso. E é isso que Jesus veio esclarecer. Foi quando então Simão Pedro fez aquela célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Seria até 7 vezes? E aí Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui, para a gente encaminhar para a reflexão final, nos 2 últimos parágrafos do capítulo, eu peguei na íntegra, porque eu acho que vale a pena a gente ler. Passado essa circunstância,
Aqui é Humberto de Campos dizendo o que aconteceu depois. E ele diz o seguinte: daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da viva, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, até o último momento, Jesus defendeu a ideia do perdão. Porque ter ódio, ter mágoa, ter rancor, não nos afasta só da pessoa que a gente odeia. Nos afasta de Deus. Nos afasta da espiritualidade superior. Nos afasta dos nossos mentores. Nos afasta dos nossos guias, das pessoas que nos amam. Não é porque elas escolheram ir para longe, mas é porque elas passam próximo a mim, elas vêm até mim e eu não as vejo, porque eu estou com uma névoa diante dos meus olhos, que é o rancor, que é a mágoa, que é o ódio, e eu preciso tirá-las, senão não conseguirei nunca perceber os espíritos que tanto me amam, mas que eu não os vejo, porque eu estou vendado pelas minhas imperfeições. A todo tempo, nas obras psicografadas, nós vamos ver esses relatos de espíritos que estão recebendo apoio, auxílio, ajuda dos benfeitores, mas que não veem, não percebem. Os benfeitores estão ao lado, ajudando, e eles não percebem, porque os olhos estão tapados. Por isso que Jesus diz, muitas vezes no Evangelho, olha, se você tem olhos que é para ver, veja. Então Deus não nos deu sensibilidades, olhos, para que a gente os tivesse tampado. Deus não nos deu a capacidade de amar para que a gente odeie. Não é isso. Isso é vendar uma possibilidade que eu tenho. E Jesus diz isso porque Jesus aprendeu com Deus, que é o nosso Pai, né? E aí o André Luiz diz assim, numa mensagem chamada Consciência em Desequilíbrio, capítulo 7, no livro Entre a Terra e o Céu. Na verdade é um trecho, né, que ele coloca. E ele fala assim, olha, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus, que nunca nos desampara. Então a gente deve perdoar, não é porque Jesus perdoou, porque Jesus diz, sedes perfeitos, não como eu, mas como o Pai que está nos céus. E aqui André Luiz diz, nossos erros e equívocos podem ser grandes, gigantescos, imensos, colossais, mas maior ainda é a compaixão de Deus, que é infinito em amor e em perdão, e nunca nos desampara. Muito obrigado pela paciência e oportunidade de trabalho, gente.